Bom dia, primeiro ano. Nossa aula hoje é de literatura, hein? Como vocês estão? Tudo bem? Estão realizando as atividades? Isso é importante, hein? Pessoal, vamos continuar nossos conteúdos hoje. Nosso estudo sobre Gregório de Matos, tá bom? Ainda dentro do Barroco. É importante vocês realizarem essa associação desse conteúdo Gregório de Matos, poesia lírica, juntamente com Gregório de Matos, poesia satírica, quer dizer, poesia lírica foi da aula anterior, poesia satírica da aula de hoje, com o Barroco, pois estamos dentro do mesmo assunto, tá bom? Então tenham atenção quanto a isso. Primeiro, o que é uma poesia lírica, né, pessoal? Vamos aos destaques desse assunto. A poesia lírica, pessoal, é uma poesia que busca satírica, busca satirizar, ou seja, criticar algum setor da sociedade ou alguma pessoa, certo? Como aconteceu lá com as cantigas, que algumas tinham o objetivo, as cantigas satíricas tinham o objetivo de criticar alguma camada da sociedade. A mesma coisa acontece com esse momento de Gregório de Matos. É interessante que ele recebeu o apelido de Boca do Inferno, olha só, Boca do Inferno. Por que esse apelido? Por conta dessa poesia satírica que criticava diversas camadas e setores da sociedade baiana de forma aberta, de forma popular. Isso movimentava o povo, chamava a atenção da população para as falhas do comando, né? No caso de governadores, prefeitos e pessoas de autoridade. E isso começou a movimentar como se fosse hoje em dia, a questão que nós temos hoje de protestos, de manifestações. E a estratégia que eles tinham naquela época era exilar a pessoa. Por isso que nós vimos na aula anterior que Gregório de Matos acabou sendo exilado, justamente por isso, por conta da sua poesia satírica, ele foi mandado para Angola. E depois, quando ele pôde retornar ao Brasil, retornou com aquela condição que nós já estudamos, que não poderia pisar os pés na Bahia e nem poderia voltar a compor poesias satíricas, certo? Então essas poesias satíricas de Gregório de Matos faziam críticas implacáveis a toda a sociedade baiana. Como era a linguagem dessas poesias? A linguagem tinha a elegância e a sutileza característica do barroco, aquele jogo de palavras, aquele jogo de ideias, a questão do uso de figuras de linguagens, mas também tinha expressões vulgares, obscenas e até mesmo palavrões. Tem uma poesia dele realmente que é bem pesada, que tem uma linguagem bem suja mesmo, podemos dizer assim, que ele faz uma crítica a um comportamento de uma certa pessoa, e que eu até pensei em colocar em atividades e tal, mas realmente é uma linguagem que não condiz com a nossa educação formal, mas que vocês depois podem dar uma pesquisada, vocês terão contato com esse tipo de linguagem através de uma poesia de Gregório de Matos, uma poesia satírica, hein? Vamos diferenciar a poesia lírica da satírica de Gregório de Matos. Qual o tipo de vocabulário? O vocabulário é mais informal, justamente por conta dessa abordagem mais crítica, né? Então fica mais coloquial a linguagem. Quanto ao conteúdo, nós temos expressões locais, expressões daquela época, que eram comuns à sociedade baiana, e também temos algumas expressões e palavras da língua tupi indígena, como caramuru, algumas vezes, outras vezes algumas referências indígenas bem fortes. O módulo de vocês traz aquele poema, né? A Cidade da Bahia, em que é uma poesia satírica de Gregório de Matos, que faz uma crítica aos conselheiros, aos governadores. Então é dessa forma que era constituída a poesia satírica de Gregório de Matos, tá bom? Então ficamos com a parte bem menor da aula hoje, para estudarmos. Assim nós fechamos a questão do Barroco e Gregório de Matos. Próxima semana temos Barroco ainda, mas dessa vez com Padre Antônio Vieira, um assunto bem pequenininho, para completarmos assim os nossos estudos da terceira unidade quanto à literatura, tá bom? Nossa atividade de casa na página 89, página 90, 91 e 92. Qualquer dúvida, falem comigo pelo WhatsApp, tá bom, gente? Tchau, tchau, um abraço a todos.